Bem, eu imagino que todos estejam um pouco já cansados. Eu vou ser o mais breve possível. Eu agradeço. Acho que no final da história, coube a mim esse final que envolve a questão essencial do desenho da cidade, do desenho da nossa vida enquanto espaço público e de civilização. Eu queria dizer que as cidades, como nós a conhecemos, é uma invenção relativamente recente. Ninguém tinha como experiência de vida nas civilizações uma cidade com 10 milhões de habitantes. Quando eu escuto as pessoas dizerem que... Por isso que nós ouvimos aqui muitas saídas, muitas possibilidades, porque ninguém tem a saída final. É uma experiência muito recente. A cidade de São Paulo, há muito pouco tempo atrás, em termos de tempo de cidade, não era o que nós sabemos que ela é hoje, e tantas outras cidades assim. Então, a experiência civilizatória de uma cidade, ela é relativamente recente. Eu começo com essa imagem, essa bela imagem das pirâmides, porque eu acho que ela me remonta a uma história, um relato que eu li uma vez, que para mim é uma das melhores definições. Essa luz é muito difícil. Uma das melhores definições sobre a questão da intervenção do arquiteto, dessa figura ou desse profissional. Diz que o grande escritor argentino, o Borges, todo mundo conhece, a uns 300 metros das pirâmides do Egito, na visita que ele foi lá muitos anos atrás, ele relata no seu caderno, ele diz que ele agachou levemente no chão, pegou um punhado de areia e, a uns 300 metros da pirâmide, ele jogou em direção às pirâmides. E disse para ele mesmo: estou transformando o deserto. Ou seja, para mim, essa é uma das melhores definições sobre arquitetura. Essa possibilidade de transformação da natureza, dando significado e identidade a um local. Esse deserto aqui, se fosse sem essas pirâmides, ele seria apenas mais um deserto. O que o identifica são essas construções. O que nós buscamos hoje é identificar nossas cidades com equilíbrio e harmonia, o que nós não soubemos fazer ao longo de tanto tempo. Essa é a busca. Mas nós continuaremos construindo e dando identidade ao nosso lugar. Essa que é a questão central. Como buscar essa harmonia, que é o que todos nós aqui nas falas anteriores estamos tentando de alguma maneira. E essa harmonia, ela vai se fazer coletivamente. Se o arquiteto do século XX se pautou e se marcou pela ideia de um ser quase que um demiurgo era aquele deus grego que acordava toda manhã e inventava um novo mundo. Ele puxava da manga formas, pensamentos e fazia um mundo novo, cidades novas, solitariamente na sua prancheta. Eu estou convencido que a arquitetura do século XXI vai se caracterizar pelo trabalho coletivo. Esse trabalho coletivo vai ser o responsável pela mudança não estética do mundo, mas pela mudança da qualidade espacial das nossas cidades, da ocupação das nossas praias, da ocupação do nosso hinterland, que nós não soubemos fazer ainda. Porque a arquitetura, ela é como se fosse um saber de fronteiras. Ele toca em vários campos do conhecimento. Ela toca na questão da música, da poesia. Alguns chegam a dizer que a música é a arquitetura congelada. Outros falam-se muitas coisas. Outros querem dizer que a arquitetura é só técnica. Outros querem dizer que a arquitetura é só poesia. O que eu quero dizer é que a arquitetura é um saber de fronteiras. Ele toca em muitas formas do conhecimento. Na economia, na administração, na música, em muitas coisas. Na literatura, que resultam como se fosse um rio que margeia muitas coisas que resultam num desenho. Não é à toa que a Prefeitura de Nova York recentemente criou a Secretaria do Desenho Urbano, porque o resultado final é um desenho, seja do que for. Não um desenho no sentido da forma. A palavra desenho, em latim, de onde origina a nossa palavra, significa desejo, intenção, propósito. Só se desenha se se tem um desejo.
uma intenção e um propósito. A pergunta é, a cidade que nós queremos construir, qual é o nosso desejo, qual é a nossa intenção, qual é o nosso propósito desse desenho. Porque a arquitetura não é um jogo infantil de formas, como muitas vezes nós imaginamos. Não é que nós inventamos uma forma como se nós fôssemos um mágico que acordamos toda manhã com uma forma nova na cabeça. O exemplo claro é essa tenda Yanomami. Essa tenda Yanomami que tem essa forma, que é uma habitação coletiva, como vocês sabem. Olha que interessante essa mesma forma. Essa é a cúpula do Palácio do Planalto. As formas na arquitetura, são sempre as mesmas. O que mudam são os desenhos e as intenções. Eu acho que nós não temos sabido ao longo do tempo, até por inexperiência ou por valores muitas vezes perversos, sabido desenhar nossas cidades com as formas e com os desejos que nós gostaríamos que ela tivesse. E sim, não foi uma cidade desenhada e pensada para todos, e sim uma cidade desenhada e pensada para poucos. Nós perdemos o prazer de fruir uma cidade, vocês podem ver que a forma é sempre a mesma, de perder uma cidade, perder na cidade a ideia de vivê-la e de usar dela com a sabedoria e com o prazer necessário que nós fomos acabando abandonando. A cidade ficou só um lugar de fluxo da mercadoria de uma maneira quase que estúpida, sem nenhuma razão para a sabedoria, para o crescimento da pessoa. Acabou? Não. Essa ideia da forma, quando ela se sintetiza num pensamento, no caso, uma grande obra, que seguramente dará uma grande ruína no futuro, porque as boas arquiteturas darão boas ruínas. Os nossos shopping centers, que é o câncer da cidade, juntamente com os condomínios fechados, que é a anticidade, não darão nem boas ruínas. No entretanto, esse tipo de arquitetura que sintetiza todo um pensamento da civilização, qual é o elemento mais importante em todos os templos, se todo mundo aqui pensar, em toda a história das civilizações? É a cúpula. A cúpula do Panteão de Agripa, anterior ao mundo cristão. Todas as cúpulas das igrejas de Santa Maria del Fiore, do próprio Vaticano, e das cúpulas em todas as mesquitas. A cúpula é o elemento central em qualquer templo. Quando a genialidade de um desenhador, de um arquiteto, consegue sintetizar o elemento principal, transformando ele no próprio elemento, na própria condição do templo, que é o caso de Brasília, Darcy Ribeiro dizia que se nós tivermos daqui 5 milhões de anos algumas ruínas na América, uma delas seguramente será essa cúpula. Invertida, mas é a mesma cúpula. No entretanto, nós fizemos essa cidade desigual. Essa é a favela de Paraisópolis, onde eu trabalho há 3 anos no plano diretor. Uma favela que possui 65 mil pessoas, que vive uma contradição absurda com essa cidade, que a gente produziu riqueza. Ora, é impossível imaginar que isso faz parte da mesma cidade dessa. No entretanto, faz. Isso aqui está a poucos quilômetros daquela outra parte ali. E nós imaginamos que o arquiteto é um artigo de luxo para fazer casa para madame ou para ficar fazendo moda. Não que a moda, a Lília, minha grande amiga, não é necessária. É totalmente necessária. Ela é a essência da visão estética da existência. Só que quando nós transformamos o máximo dessa existência em aparência, nós estamos transformando a vida numa coisa sem valor, que é o que nós imaginamos aqui. Isso está para lá do mundo visível da cidade. A chamada cidade informal hoje constitui a cidade. Numa cidade como o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, é impossível pensar na cidade do Rio de Janeiro sem pensar nessa chamada cidade informal. No entretanto, essa cidade, essa foto histórica tão marcante, do mesmo local de Paraisópolis, onde esse edifício aqui, bonitinho aqui, ó, com uma piscina em cada andar, e esse muro do edifício é o muro que dá fundo para as casas. No entretanto, nessa nossa experiência lá, uma senhora que vive aqui, muito gentil, um dia me chamou e disse assim: arquiteto, sabe o que eu tenho mais inveja? É quando eu escuto a música lá embaixo no final da tarde. E eu queria tanto descer para dançar com eles lá.
porque eu vivo sozinho aqui nesse palacete com uma piscina no meu andar. É real. Porque ou a arquitetura é um discurso sobre a existência humana, ou ela não serve para nada, a não ser para o ego do arquiteto que fez. A arquitetura deve ser um discurso sobre a nossa existência. Senão, ela é só um jogo de brincadeiras infantis de quem gosta de fazer formas. Nesse sentido, eu gosto, para terminar, de lembrar de uma outra história. Eu comecei com uma história, eu vou terminar com outra. Existia um exímio construtor de navio. Esse homem construía embarcações de maneira brilhante. Ele sabia exatamente como entalhar a madeira para fazer o encaixe, para travar o navio. Ele era capaz de construir um navio com tal precisão que ele sabia onde punha o convés, onde punha o timão, como que ele passava impermeabilização para que a água de subpressão não afundasse o navio. Esse homem tinha tal domínio sobre a técnica que ele era reconhecido como uma das pessoas mais sábias naquele lugar na construção dos navios. Só que qual que era a real intenção desse homem? O que ele queria realmente? Além de construir o seu artefato. Na verdade, ele queria viajar. Ele queria conhecer o mar e sentir a brisa no convés do navio. Ele queria, de alguma forma, ver as estrelas. Se nós pensarmos em construirmos um mundo diferente, através da arquitetura ou através de qualquer coisa, e colocarmos toda a nossa vida só naquele nosso trabalho, no artefato que nós produzimos ou no serviço que nós prestamos, seguramente nós estaremos fadados a ficarmos solitariamente nos auto-admirando. Eu acho que a arquitetura é a construção coletiva de uma sociedade mais justa e pacífica. Não se faz arquitetura em tempo de guerra. Em tempo de guerra se destrói a arquitetura. Nos tempos de violência nós destruímos os edifícios. A arquitetura é essencialmente um gesto de paz. Obrigado.